Ok. Então, gostaria de desejar boa tarde a todos. Mais uma conferência do nosso primeiro ciclo de palestras, em nosso primeiro seminário virtual, estamos chamando aí de ciclo de palestras em filosofia política, organizados pelo GEPED, UVA CNPq e pelo mestrado acadêmico em filosofia da UVA. Hoje nós temos falando para nós o professor Joatan Freitas. Seja muito bem-vindo, professor. Uma satisfação tê-lo conosco. A gente sabe que todos os professores estão repletos de trabalho nesse momento, a carga não é pequena e você dispor desse seu tempo é muito gratificante para nós. O professor Joatan Freitas, ele é doutorando em Educação na Universidade Estadual do Ceará, é mestre em Educação pela UES, especialista em Metodologia da História, graduado em História pela UES. Trabalhou no gabinete do governador como assessor, é professor da SEDUC hoje, coordenando uma célula do PAFOR, é membro do grupo de pesquisa Educas, né? Participou do projeto do Obedux CAPES, é professor de História da CRED, da SEDUC, como eu falei, e coordenador local do PAFOR UFC em Maracanaú. Tem experiência em educação, direitos humanos e movimentos sociais. Interessa-se pelos estudos das teorias da história, crise do capital e filosofia política. Então, o professor Joatan tem um lastro currículo, não só no sentido acadêmico, mas no sentido de engajamento dos movimentos sociais. É alguém que sempre tornou o hiato teoria-prática o mais diminuto possível, porque sempre esteve bastante comprometido com essas questões. Ele goza da minha admiração como ser humano, como profissional, por tudo que ele tem feito e realizado na região onde ele mora e dentro da capital cearense. Fico muito feliz de tê-lo como um amigo pessoal e como intelectual de luta, de reflexões. E eu passo a palavra para você, professor Joatan, para que você possa ministrar a sua fala a partir da teoria de Marx e que a gente possa ter uma boa reflexão. A palavra está com você, meu querido. Eu acho que o seu som está desligado, professor. Verdade. Pronto, agora sim. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, pesquisadores, estudantes, professores, colegas. É um desafio, uma emoção, uma responsabilidade. Depois dessa leitura aí do Ricardo, a gente fica preocupado, né? E depois ainda vai ser colocado no canal GPED, UVA CNPq, então a responsabilidade para a gente aumenta, beleza? Agradecer ao Ricardo, agradecer aos colegas essa oportunidade e vamos trabalhar. O nosso tema é a crise da história à luz do marxismo. É um tema pesado, não vai dar para a gente estender aqui, mas nós vamos tentar dar uma colaboração, situar o tema. Vamos ver se a gente consegue caminhar aqui na perspectiva de uma concepção de história marxista, né? Que é a nossa área de formação. A crise da história, à luz do marxismo, alguns problemas. Primeiro, o que é história, o que é essa crise que a gente fala, e como é que Marx, ou marxismo, compreende a história. Parafraseando Santo Agostinho, né? O que é o tempo? Se ninguém pergunta isso, eu não me pergunto. Eu sei. Mas se alguém me pergunta e eu quero explicar, eu não sei mais. Ou seja, o que é a história? A história é um termo polissêmico. Talvez seja das mais antigas ao lado da filosofia, né? Então, o Heródoto foi o primeiro historiador. Por que Heródoto foi o primeiro historiador? Porque ele buscava se distanciar do objeto. Ele buscava uma objetividade, separar mito e humanidade.
separar os deuses da história humana. Nesse sentido, ele vai estar numa encruzilhada entre o real e a ficção, entre a verdade e a mentira, o fato do passado e o presente que refaz o fato do passado. Nesse sentido, Heródoto, como sendo o iniciador desse processo da história, né, que vai estar entre duas guerras, a guerra do Peloponeso e as guerras médicas, ou seja, ele vai ter um desafio gigantesco. Então, ele vai fazer o que está ao alcance dele. Nesse sentido, ele também vai ser criticado. E a história vai ter constantemente essa disputa entre a verdade e a mentira. Por exemplo, Tucídides, já em Roma, vai criticar a história de Heródoto. Vai dizer que Heródoto era um mitódoto, que ele não era um historiador no sentido de buscar a verdade. Porque Tucídides vai buscar a verdade na história. Ele vai dizer que os fatos falam por si mesmos. É aquela velha história, né? Contra fatos não há argumentos. Mas contra fatos arranjados, manipulados, sempre há argumentos. Sempre tem a questão da interpretação. É essa disputa na história que vai passar durante todo o desenvolvimento dela, da antiguidade, passando pela Idade Média. Né? Quando chega na Idade Média, a história vai estar discutindo a verdade, mas entre o poder e o saber. A história na Idade Média vai ser a história oficial. Ela vai ter aprovada pelo poder, assinada por um rei, por um papa. Ou seja, o historiador vai estar, de certa forma, acreditando a verdade da história a um documento assinado por um rei. Isso, na Idade Média, com toda a força do cristianismo, com toda a força da Igreja Católica, da cristandade. Mesmo na Idade Média, por volta de 1440, você vai ver que a história vai estar também em debate. Ela vai estar sempre numa crise de se encontrar, numa crise de repensar seu conhecimento, sua forma, seu método. Por exemplo, Lorenzo Valla vai causar uma revolução historiográfica na Idade Média. Ele vai estabelecer que o documento de possessão de Roma por Constantino ao Papa Silvestre, que dava o Vaticano para a Igreja Católica e ela passaria a ser senhora do mundo ocidental cristão, Lorenzo Valla vai dizer que esse documento era uma falsificação, que não era verdadeiro. E essa polêmica que ele vai causar, a partir de que ele entendia que não eram termos que pudessem ser colocados para um imperador romano pudesse doar um território desse à Igreja Católica, né? Então, nessa crítica, ele vai causar a desconfiança, vai causar a crítica dentro da história, uma revolução historiográfica, que vai questionar a verdade na história. Já no final do século XV, no final da Idade Média. Quando vai chegando na história contemporânea, com as revoluções burguesas, com o iluminismo, com o século XVI, XVII, XVIII, chamada Idade Moderna, você vai começar a desenvolver uma tendência a historicismo, a uma história verdadeira, uma história científica. Né? Você vai começar a ter uma descoberta da historicidade. A história vai dialogar com a filosofia. Aí vai ter papel importante Hegel, depois Marx, né? O próprio Kant. Ou seja, o sujeito histórico, a ideia da historicidade, que Hegel vai trabalhar do ponto de vista ideal, idealista, na sua obra, vai permitir que a história se encontre com o ser humano do ponto de vista de fazer a história, no sentido de ser histórico, de ter uma historicidade. Né? No século XIX, o grande embate vai se dar dentro do pensamento de Hegel sobre a historicidade, tanto com Feuerbach quanto com Marx, que eram neo-hegelianos. Né? Apesar que Marx depois vai romper com o neo-hegelianismo. Ou seja, essa disputa no século XIX, dentro da história e ao largo da história, que passeava pela filosofia, pela sociologia, quando Durkheim, né, Max Weber, com Comte, a questão do positivismo, isso vai ter influências na história, as tendências historiográficas. Mas também a história começa já na metade para o final do século XIX a se profissionalizar.
Aí surgem as correntes, o historicismo, o positivismo, o marxismo, e no século XX a escola dos análises. Ou seja, a profissionalização da história já começa a ser um critério a entrar nas universidades, nos círculos universitários, de forma mais ativa, de forma mais profissional, a chamada história metódica, os historiadores metódicos, né, que vai trabalhar aí com Charles C. Nobles, né, entre outros. Só para vocês entenderem um pouco essa questão, é uma história que anuncia uma ruptura radical com aquela história que seria apenas narrativa, literatura, né? Ela vai tentar ser uma ciência positiva, imparcial, né? Mas ao mesmo tempo que ela dizia que era imparcial, ela tinha uma tendência nacionalista, patriótica e também progressista. Só para dar um exemplo aqui da história metódica, olha só o que o Seig Nobles diz. Todo conhecimento histórico, sendo indireto, a história é, essencialmente, uma ciência de raciocínio. E acrescenta que, de fato, em ciência social, opera-se não mais com objetos reais, mas com representações que fazemos dos objetos. Não vemos os homens, os animais, as casas que recenseamos. Não vemos as instituições que descrevemos. Somos obrigados a imaginar os homens, os objetos, os atos, os motivos que estudamos. São as imagens que são a matéria prática da ciência social. São as imagens que analisamos. Ou seja, uma disputa entre o objeto e a representação do objeto, entre a realidade e o conceito, que Marx vai tentar romper com isso e com Hegel na questão da historicidade. Enquanto Hegel vai no sentido do idealismo hegeliano, abraçado ao Estado ideal, ao Estado prussiano, ao espírito, né? O Hegel vai trabalhar, Marx vai trabalhar a questão das relações sociais, a questão da atividade sensível, do ser humano. E aí Marx vai passar a defender uma outra perspectiva que a gente volta já e refere-se à concepção de história em Marx. Essa disputa na história, ela vai passar da sociologia para a história, para a etnologia ou para a antropologia, ela vai ficar caminhando sempre uma disputa entre sociologia e história, porque é uma tendência da história de ver o tempo a partir do tempo presente. Analisa o passado a partir do tempo presente. Eu não sei se se está boa, se está clara a minha fala. Aí, Ricardo. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Beleza, então, continuando. Ou seja, a sociologia vai ter um embate, desde Simian, né, com os historiadores. Ele vai fazer um desafio, em 1903, já no século XX, que ele vai escrever um livro chamado Método Histórico e Ciências Sociais, onde ele vai desafiar a história, criticando os seus métodos, criticando a sua forma empirista de trabalhar o fato histórico. E aí, essa crítica de Simian vai levar a uma aproximação da história com a sociologia. Em vez de acontecer um rompimento, acontece uma aproximação com a escola dos análises, com Mark Bloch e Lucy Febvre. Ou seja, a escola dos análises vai se aproximar de Durkheim, vai se aproximar da sociologia de Simian. Olha, recortando aqui. O preço pago por este êxito, que depressa vai transformar essa aliança, uma revista em escola, e o alinhamento da história ao programa durkheimiano, retomado pelos historiadores. Os análises adotam, então, um tom particularmente polêmico contra a história metódica, que eles qualificam pejorativamente de historizante. E Charles C. Nobles é demonizado, ridicularizado em resumos envenenados. Ou seja, a escola dos análises vai atacar o positivismo, vai atacar a história de Charles C. Nobles e dos métodos mais picantes, envenenados que possa parecer. Ou seja, mas essa disputa vai acontecer a história em todo o século XIX e no século XX. A história sempre vai estar nesse patamar de disputa, com a sociologia ou internamente,
com ela. Por exemplo, Lévi-Strauss. Lévi-Strauss vai dizer história, ela não pode ser reconstituída como um contínuo temporal, que ela é ilusória. Recortando aqui, o fascínio dos filósofos pela história é denunciado como tentativa de restituir um contínuo temporal ilusório, parcial. A história só pode ser parcial e renunciar a qualquer globalidade significante. Sua pretensa continuidade histórica só é assegurada por meio de vestígios fraudulentos. Ou seja, a crítica de Lévi-Strauss, ela é cruel, ela vai chamar o historiador de mentiroso, traduzindo aqui na linguagem bem cruel, como faria Lévi-Strauss. Ou seja, mas Braudel, que era ligado à escola dos análises, que vai construir essa nova história, ele também vai criticar essa postura do Lévi-Strauss. Ele vai defender, olha só como é que Braudel vai, em 1950, se referir indiretamente, que ele não vai dizer diretamente a sociologia, ou a etnologia, ou a antropologia de Lévi-Strauss, ele vai dizer no Collège de France, em 1950. Braudel evoca seus concorrentes. Nós vimos nascer, renascer e expandir-se, desde há 50 anos, uma série de ciências humanas imperialistas. Quando Braudel usa essa expressão, já com a nova história, com a escola dos análises, com todo esse poder já na França, influenciando toda a Europa e o mundo, quando ele parte acima da antropologia, da etnologia, quando ele diz que são novas ciências humanas imperialistas, na verdade, ele vai dar uma cacetada. E ele vai provar isso utilizando a chamada longa duração. Ele vai interpretar do ponto de vista estrutural a história, ele não vai romper com a antropologia, mas ele vai utilizar a antropologia dentro da história. E, mais uma vez, a história vai aparecer para Braudel e para os historiadores da história nova, como sendo, ou nova história, como sendo a grande senhora do tempo, a grande senhora das ciências humanas. Mas onde está a crise da história? A crise da história ela tem, penso, um duplo aspecto, interno e externo. A crise interna da história é a crise epistemológica sobre o objeto dela, o ser humano no tempo, né? O historiador que estuda o passado, e o Mark Bloch vai dizer que o passado não é objeto. O objeto é ele quem faz a ação na história, no tempo. Então, essa crise epistemológica, do que é mesmo, qual o papel, é descritiva, é narrativa, é literatura, ela é reduzida, ela é científica, né? E a questão do método, como provar o fato histórico, como garantir que um fato ele realmente aconteceu e que ele tem uma relevância histórica. Essa é uma disputa que vai passar na relação com o jornalismo, na relação com a sociologia, na relação com a antropologia, na relação com a filosofia. A história vai ter sempre esse diálogo com as diversas áreas das ciências sociais e humanas. Ou seja, essa disputa, essa questão, a nova história vai ter o privilégio de melhorar, de aperfeiçoar a questão do documento. Não é mais só o documento oficial. Vai ser também um fóssil, o DNA, no caso no tempo de hoje, né? Um fio de cabelo, um objeto. Ou seja, essa ampliação da nova história, da escola dos análises, vai ajudar a história no século XX. No entanto, ela não vai perder a sua criticidade, a sua crise. Por quê? Porque da escola dos análises, ela vai caminhar para uma história nova, uma nova história, depois da década de 60, quando Braudel entrega para Jacques Legoff, para Ladourie e outros franceses, a nova história. Ao fazer isso, vai começar a surgir histórias de todo tipo, que Francis Dawson vai chamar da história em migalhas, a história das mentalidades, a história das mulheres, a história ele diz criticamente da minha rua, a história
de determinado assunto, do sapato. Ou seja, a história vai ser pulverizada em micro-histórias. E isso vai ser a grande crítica que vai acontecer contra a nova história. Essa questão de saber relacionar o geral e o particular. A história numa determinada totalidade e a história no seu particular. Relacionar no contexto histórico mais amplo. Coisa que o marxismo vai tentar responder isso, ou vai defender isso já no século XIX, com Marx, quando ele faz as críticas a Feuerbach. E o outro problema da história, além do problema epistemológico e método interno, a sua reflexão de teoria da história, é o problema social, o problema externo. É a pressão sobre a história para que ela tenha aplicabilidade. Para que serve a história? Mark Bloch vai perguntar. Bom, para beleza, serve para beleza, né? É importante, não fosse o fato em si, o fato histórico em si, ela serve como descobrir o passado, o belo, o fato histórico e tal. No entanto, essa pressão social continua desde sempre, principalmente na sociedade capitalista, nas sociedades globalizadas. Ou seja, qual a utilidade da história? Para que ela serve? Qual a importância dela na sociedade? É apenas para reforçar a história dos reis, dos heróis, das classes hegemônicas dominantes? Qual a função dela? Essa pressão social causa uma crise interna na história. É uma pressão externa, social externa, de aplicabilidade na sociedade cada vez mais consumista, numa sociedade cada vez mais baseadas ou fundamentada em princípios positivistas, e essa pressão social mexe profissionalmente com os historiadores. Mexe na sala de aula, no ensino de história, mexe na pesquisa, nos museus, na relação do historiador com o jornalismo, nas fontes históricas. Ou seja, essa crise da história é uma crise do tempo da história, é uma crise da sociedade no tempo, é uma crise da era das incertezas, que Hobsbawm vai chamar de era dos extremos, a era das incertezas. Naquele livro sobre história, ele vai falar sobre o passado, sobre a relação com o marxismo, que a história abandonou a visão de totalidade a partir dos análises. Então, o que os análises trazem de bom também fica limitado a cenários menores. E isso leva à crítica dos marxistas. No caso, Hobsbawm, Perry Anderson, E.P. Thompson, né, que vão criticar essa história afastada de compreender o processo histórico, como diria Hegel. Compreender o processo histórico numa perspectiva mais materialista, como diria Marx. Ricardo, nosso tempo, porque eu vou entrar agora no marxismo. Tranquilo, você fica à vontade. Beleza. Estou tentando evitar estender de forma Fica à vontade. Quando estiver próximo, eu lhe aviso para você fazer o fechamento. 3 horas, né? Tá bom. Bom, como vocês podem perceber, há uma grande disputa na história, desde Heródoto, passando por Tucídides, né, por Cícero, chegando à Idade Média, com a questão do pensamento mais voltado para a ciência, com Lorenzo Valla e outros historiadores. Na Idade Moderna, isso se intensifica devido às revoluções. História e marxismo vão se encontrar no século XIX, durante as grandes revoluções burguesas. Já tinha acontecido a Revolução Industrial na Inglaterra, que vai avançar o capitalismo inglês. Já tinha acontecido revoluções políticas na França e a grande influência de Hegel na Alemanha do ponto de vista filosófico. Ou seja, esse cenário de revoluções ele vai influenciar Hegel do ponto de vista de pensar o sujeito histórico, a historicidade, e vai influenciar os neo-hegelianos ou os anti-hegelianos, no caso Feuerbach, que vai trabalhar o materialismo, pegando como base de estudo a religião, portanto, contra a religião, e Marx, que vai pegar o materialismo, vai pegar a filosofia idealista de Hegel, e inverter numa perspectiva materialista. Ou, pelo menos, Marx vai tentar buscar essa materialidade na filosofia da história, que é outro problema. Existe uma filosofia em Marx? Alguns historiadores dizem que Marx não tem uma filosofia da história em Marx.
teriam pressupostos filosóficos. Mas essa disputa fica no campo de Rui Fausto e outros pensadores aí para fazer esse debate. Já Gramsci vai defender uma filosofia da praxis, já Adolfo Sanches Vasques vai falar em filosofia da praxis, o próprio Lukács vai falar em ontologia e filosofia da praxis, né? Ou seja, alguns historiadores questionam essa ideia da filosofia em Marx. No entanto, Marx vai falar de filosofia. Primeiro coisa clara em Feuerbach, nas críticas à concepção materialista de Feuerbach. Marx vai defender que o mais importante é transformar a realidade. Para o comunista, trata-se de revolucionar o mundo, de enfrentar e de transformar praticamente o estado de coisas por ele encontrado. Então, a intenção de Marx é utilizar o pensamento científico, filosófico, para transformar o mundo. E ele vai fazer toda a pesquisa da vida dele voltada para isso. O objeto dele não era a história. O objeto de Marx não era uma filosofia, era o Capital. Aí ele vai escrever, no mínimo, 3 livros, que foram depois compilados por Engels e os seguidores marxistas. Ou seja, para Marx, a libertação do homem é um ato histórico e não um ato do pensamento. É ocasionado por condições históricas e, concretamente, na realidade do século XIX, pelas condições da indústria, do comércio, da agricultura, das relações sociais no sistema de produção. É isso que Marx vai entender como a possibilidade de ruptura e de libertação do homem. E a libertação aí, ele fala inicialmente da classe trabalhadora, que ele considera como sendo a grande maioria explorada pelo capital, na exploração da mais-valia, no sistema de produção capitalista. Bom, a crítica de Marx a Feuerbach, ele vai dizer que o materialismo de Feuerbach é um materialismo mecânico, é um materialismo vulgar. Ele vai dizer que a concepção forbachiana do mundo sensível limita-se ao objeto sensível, né? O homem é um objeto, é uma sensação, ele não vê o homem como atividade sensível. Limita-se, por um lado, a mera contemplação do homem, né? Ele diz que o homem, ele fala do homem alemão e não do homem histórico real no total. O homem genérico de Feuerbach é o homem alemão, não é o homem real, aquele homem que trabalha, que vive, que produz. É um homem romantizado, né? Vai falar de amizade, de amor, nas críticas de Marx. Feuerbach não vê como o mundo sensível que o rodeia não é uma realidade dada imediatamente por toda a eternidade e sempre igual a si mesma, mas o produto da indústria, do Estado, da sociedade. Precisamente no sentido que é um produto histórico, o resultado da atividade de toda uma série de gerações. O Feuerbach não vê o homem nessa produção histórica, nessa relação com a indústria, com a sociedade, com o estado de coisas, como construção histórica de várias gerações. Feuerbach tem, em relação aos materialistas puros, a grande vantagem que ele compreende que o homem é um objeto sensível, né? Mas ele não é atividade sensível. Ele não conhece, Feuerbach não conhece as relações humanas, as outras relações do homem com o homem, que não seja do amor, da amizade, e ainda assim idealizado. Aí Marx vai ser cruel com Feuerbach, né? Vai reconhecer a importância dele para o materialismo, né? Mas vai dizer que Feuerbach, na medida em que ele é materialista, ele não tem história. E na medida em que ele tem história, ele não é materialista. Porque Marx vai defender uma concepção de história diferente de Feuerbach. Para ele, o centro não é a religião. O centro é a produção material da vida. O centro, em Marx, vai ser como os homens se relacionam na produção material, na produção dos seus bens de consumo, na produção da sua vida, nas suas relações sociais. Aí, a concepção de história em Marx, ele vai dizer textualmente na ideologia alemã. E aí é importante que na ideologia alemã é a área que ele trabalha mais a filosofia, enquanto no Capital ele caminha mais para a economia, embora não haja essa apartação em Marx. O primeiro pressuposto de toda a existência humana e de toda a história, a saber, o pressuposto de que os homens têm de estar em condições de viver para poder fazer história. Trazendo aqui uma lembrança da minha mãe, saco seco não se põe em pé.
traduzindo aqui no popular. Ou seja, antes de qualquer coisa, o ser humano precisa ter as condições para viver. O primeiro ato histórico é, pois, a produção dos meios para a satisfação dessas necessidades, a produção da própria vida material. Este é, sem dúvida, um ato histórico, uma condição fundamental de toda a história. Está textualmente no livro que eu passei, numa parte do texto que eu passei para vocês, da ideologia alemã, que eu passei aí para o Ricardo distribuir. O segundo ponto é que a satisfação dessa primeira necessidade, a ação de satisfazê-la e o instrumento de satisfação já adquirido conduzem a novas necessidades. E essa produção de nova necessidade constitui também um primeiro ato histórico. Ou seja, essa potencialidade de reprodução, de produção e reprodução, produção das condições instrumentais da vida. Né? A terceira condição, para Marx, é o desenvolvimento histórico, é que os homens renovam diariamente sua própria vida, começam a criar outros homens, a procriar a relação entre homem e mulher, entre pais e filhos, a família. Não a família, essa família burguesa, né, da família do pai, a mãe, a filha, esse retrato romântico da família burguesa. Mas a família em todas as suas formas, em todas as suas dimensões, historicamente sofrendo as mudanças de acordo com o desenvolvimento social. Esses três aspectos da atividade social não devem ser considerados como três estágios separados, distintos. Eles coexistem desde os primórdios da história da humanidade. E ainda hoje se fazem valer na história. Então, essas relações, né, do ato da necessidade, da reprodução da vida, da formação da família, nessas relações, seria o primeiro passo. A produção da vida, tanto da própria, no trabalho, quanto da alheia, na procriação, aparece desde já como uma relação dupla. De um lado, como relação natural, de outro, como relação social. Então, a família e o trabalho aparecem como relações naturais, mas também como relações sociais. O homem, para viver, vai desenvolver o trabalho. O homem, para procriar, vai desenvolver a família, ou vai ser desenvolvido por ela, nessa relação dialética. A produção da história da humanidade deve ser estudada e elaborada sempre em conexão, para Marx, com a história da produção, com a história da indústria, com a história do mercado, das trocas. A história da humanidade deve ser vista a partir da produção da vida. E aí, no caso do século XIX, a partir da indústria e do mercado da história. Então, para Marx, o espírito, idealizado por Hegel, o espírito, nele, Marx, sofre desde o início a maldição de estar contaminado pela matéria. Então, para Marx, ele faz uma ironia, né, dizendo essa frase: o espírito sofre desde o início a maldição de estar contaminado pela matéria. E se o espírito está contaminado pela matéria, esse espírito vai aparecer em forma de linguagem. A linguagem, para ele, é tão antiga quanto a consciência. Para Marx, a linguagem é a consciência real. É aquela consciência que se efetiva através das relações sociais. Portanto, a consciência, em Marx, é um produto social e continuará sendo enquanto existirem os homens. Essas relações sociais que se dão na família, que se dão no trabalho, essas relações sociais, elas se desenvolvem a partir de uma divisão do trabalho. E aí Marx vai separar que a divisão do trabalho, a verdadeira divisão do trabalho, é a divisão entre o trabalho material e o trabalho espiritual. O trabalho intelectual e o trabalho manual. Ou seja, essa separação vai provocar diversas outras separações na história da humanidade. E aí ele vai fazer a crítica às ideias, à teologia, às teorias, à filosofia, à moral, né? Que ele vai dizer que elas entram em contradição com as relações existentes. Isto só pode se dar porque as relações sociais existentes estão em contradição com as forças de produção existentes. Ou seja, as relações sociais de exploração estão em contradição com as relações sociais de produção.
o homem se associa livremente para produzir, mas o resultado do produto é apropriado por outro setor social. Uma relação social de exploração muito claro para ele no Capital, logo na primeira parte, quando desenvolve a mercadoria, até chegar ao conselho de classe. E aí ele vai fazer um resumozinho no Manifesto Comunista dessa discussão, um resumozinho que tem que ler um bocado. Com a divisão do trabalho está dada a propriedade. Aí ele vai considerar que a família, a mulher e os filhos, historicamente, lá nos primórdios, são escravos do homem. A escravidão na família é a primeira propriedade na divisão, com a divisão do trabalho. A propriedade é, portanto, o poder de dispor da força de trabalho alheia. A crítica de Marx à propriedade é porque ele considera que a propriedade é uma forma de se apossar do outro, de escravizar o outro, de escravizar a força de trabalho do outro ser humano, que começa na própria família. Portanto, para Marx, divisão do trabalho e propriedade privada são expressões idênticas. Numa é dito com relação à propriedade, a própria atividade, aquilo que no outro é dito com relação ao produto da atividade. Na divisão do trabalho, se estabelece quem manda e quem obedece. Na propriedade privada, se estabelece quem se apropria, quem não tem nada. Quem não recebe nada, a não ser a sua própria condição de sobrevivência. Então, com a divisão do trabalho, dá-se ao mesmo tempo a contradição entre o interesse dos indivíduos ou das famílias singulares e o interesse coletivo de todos os indivíduos que se relacionam mutuamente. É a questão da sociedade comunista que Marx vai levantar. Na sociedade comunista, a divisão do trabalho para Marx ganha outro sentido. Não é essa divisão que está posta até hoje na história da sociedade humana. Na sociedade comunista, onde cada um não tem um campo de atividade exclusivo, mas pode aperfeiçoar-se em todos os ramos que lhe agradam. A sociedade regula a produção geral e confere a mim a possibilidade de fazer isto hoje, amanhã aquilo, de caçar pela manhã, pescar à tarde, à noite dedicar-me à criação de gado, criticar após o jantar, exatamente de acordo com a minha vontade, sem que eu jamais me torne caçador, pescador, pastor ou crítico. Ou seja, sem que eu receba a marca da divisão do trabalho. Porque na sociedade comunista, Marx entende que o ser humano é livre. A sociedade produz para que todos os seres humanos sejam livres. Portanto, ele acredita que tem que ter um grande desenvolvimento social, tecnológico, né, para que todos possam trabalhar, mas que todos não possam ser escravos do trabalho. A forma de relação, de intercâmbio, condicionada pelas forças de produção existentes em todos os estágios históricos precedentes, por seu turno, condiciona a sociedade civil. Então, Marx, ainda na ideologia alemã, vai trabalhar o conceito de sociedade civil, mas diferente da sociedade civil do Hegel, que trata a sociedade civil do ponto de vista ideal. Marx vai partir da sociedade civil pegando as classes sociais. No entanto, essa terminologia, sociedade civil em Marx, leva a um conflito dentro do marxismo, de alguns autores acharem que Marx aí caminha para um idealismo quando ele se refere à sociedade civil. Mas é uma discussão que não dá para a gente fazer aqui, e é muito longa. Tem que pegar vários autores para abrir essa discussão. A história nada mais é, para Marx, do que o suceder de gerações distintas, em que cada uma delas explora os materiais, os capitais e as forças de produção a ela transmitidas pelas gerações anteriores. Portanto, na história, a história para Marx só pode ter sentido se ela for vista do ponto de vista mundial. Na história que se deu até aqui, é sem dúvida um fato empírico, que os indivíduos singulares, com a expansão da atividade numa atividade histórico mundial, tornaram-se cada vez mais submetidos a um poder que lhes é estranho, um poder que se torna cada vez maior e que se revela em última instância, como mercado mundial. E aí, quando ele vai analisar a mercadoria, ele vai chamar esse poder de fetichismo da mercadoria, né? Que o Giovanni Alves, não fala a memória, e o Jorge Grispan vai trabalhar como fetichismo do capital. É um conceito que a gente vai ter que trabalhar, estou tentando trabalhar numa tese que a gente está defendendo no doutorado.
A efetiva riqueza espiritual do indivíduo, então, depende inteiramente da riqueza de suas relações reais, da sua produção. Ou seja, como é que a gente pode entender? É a network. As suas relações reais, cotidianas aqui, né, delimitam realmente a sua riqueza espiritual. E não necessariamente um espírito, um ser humano, uma riqueza separada das relações sociais. Se você tem o poder de explorar o trabalho alheio, aí está o seu poder sua riqueza espiritual, riqueza de explorador. A dependência, então, multifacetada, essa forma natural de cooperação histórico-mundial dos indivíduos é transformada por obra dessa revolução comunista no controle e domínio consciente desses poderes. Recriados pela atuação recíproca dos homens, a eles se impuseram como poderes completamente estranhos e os dominaram. Então, Marx propõe uma revolução comunista para destruir essa força, esse poder estranho, esse poder que ele traduz como exploração do trabalho, exploração do trabalhador, tão claro no Manifesto Comunista. Mas ele diz que os indivíduos fazem-se uns aos outros, física e espiritualmente, mas não fazem a si mesmos. Ou seja, o ser humano só existe em relação social, em relação aos outros. Ninguém existe por si mesmo. Ele não é humano se ele só olhar só para dentro de si, sem relação. Ele só se conhece porque ele conhece os outros. E nessas relações, esse ser humano, esse indivíduo, ele se faz em relação aos outros, e não só em relação a si mesmo. Não é a crítica, portanto, na visão dele, não é a crítica, mas a revolução, a força motriz da história, e também da religião, da filosofia e de toda forma de teoria. Então, se você quer mudar uma teoria, não vai ser pela teoria, vai ser pela praxis, vai ser pela prática, vai ser pela revolução na concepção de Marx. E não é uma revolução teórica, é uma revolução prática, embora isso não elimine a teoria. Porque toda revolução, já dizia Lenin, né, não há movimento revolucionário sem teoria revolucionária. Portanto, as circunstâncias, na visão de Marx, fazem os homens, assim como os homens fazem as circunstâncias. O sujeito histórico em Marx, ainda na ideologia alemã, é um sujeito histórico do homem, dos homens. Mas quando ele começa a falar mais concretamente das relações sociais, ele vai definir esse sujeito histórico como sendo o proletariado. Então, na produção capitalista, essa disputa entre o burguês e o proletário na fábrica, na indústria, na produção material, industrial, isso é que faz a circunstância. E isso que muda a circunstância. Daí a percepção dele de que a classe proletária é a classe revolucionária. Toda concepção histórica existente, aí Marx vai criticar as concepções históricas. Se ele defende uma concepção histórica baseada no materialismo histórico dialético, baseado no materialismo de Feuerbach, que vai se transformar para o sujeito sensível, para a atividade sensível dos homens, e na dialética hegeliana, que ele vai inverter, vai tirar do plano ideal do pensamento e colocar no plano da vida material, no plano das relações sociais concretas ou do trabalho, ele vai fazer a crítica às concepções de história que ficam nesse plano subjetivo, nesse plano ideal. Então, para Marx, toda concepção histórica existente até então, na época dele, no século XIX, metade do século XIX, 1845, 1846, tem deixado completamente desconsiderada a base real da história, ou a tem considerado apenas como algo acessório, fora de toda e qualquer conexão com o fluxo histórico. As relações dos homens com a natureza é excluída da história, o que engendra a oposição entre natureza e história. Daí que tal concepção veja na história apenas ações políticas dos príncipes e dos estados, lutas religiosas e simplesmente teoréticas, e especialmente ela tenha de compartilhar em cada época histórica da ilusão dessa época, que a gente pode chamar de ideologia, né? No sentido de falseamento da realidade, não necessariamente no sentido de conjunto de ideias. É essa discussão que o
o Michel Louvi faz muito bem no livro chamado Ideologia e Ciência Social. Bom, essa concepção de Marx vai contra a concepção hegeliana. A filosofia hegeliana da história, para Marx, é a última consequência, levada à mais pura expressão de toda a historiografia alemã. Daí que ele chama, no livro dele, a ideologia alemã. Ele está falando da ideologia geral, mas ele pega a ideologia alemã para servir de referência à discussão sobre a concepção de história e das relações numa possível sociedade comunista. Tal concepção é verdadeiramente religiosa. Para ele, essa concepção da história alemã, ou da história até ali distribuída, feita, né, é verdadeiramente religiosa. Pressupõe o homem religioso como um homem primitivo, do qual parte toda a história. E, em sua imaginação, põe a produção religiosa de fantasias no lugar da produção real dos meios de vida e da própria vida. Portanto, a dissolução real, prática, dessas fraseologias, o afastamento dessas representações da consciência dos homens, só será realizado, como já dissemos, por circunstâncias modificadas, e não por deduções teóricas. Aí ele define a crítica ao hegelianismo e o fortalecimento da concepção materialista do pensamento dele. Ou seja, ele, na disputa teórica com Feuerbach no materialismo e com a disputa teórica na filosofia hegeliana do sujeito histórico, da historicidade, ele vai pregar, defender uma concepção de história que ele denomina de materialismo histórico dialético. Ele não denomina com esse termo, que é outra discussão, mas os marxistas vão denominar materialismo histórico dialético ou materialismo histórico e dialético. Bom, na ideologia alemã, portanto, você vai ter essa discussão sobre as ideias. E Marx, com relação às ideias, a ideologia vai dizer: as ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias dominantes. Isto é, a classe que é a força material dominante da sociedade é, ao mesmo tempo, sua força espiritual dominante. As ideias dominantes não são nada mais do que a expressão ideal das relações materiais dominantes. São as relações materiais dominantes apreendidas como ideias. Portanto, são a expressão das relações que fazem de uma classe a classe dominante. São as ideias de sua dominação. A existência, portanto, de ideias revolucionárias numa determinada época pressupõe, desde já, a existência de uma classe revolucionária. É aquela ideia usada da dialética de Hegel, aplicada à sociedade. Ou seja, a tese, a classe dominante, a antítese, a classe dominada, e a revolução, a nova sociedade, com possibilidade, ou uma nova classe social. Ou seja, sem uma classe revolucionária, é difícil ter ideias revolucionárias. E sem ideias revolucionárias, é difícil formar uma classe revolucionária. Mas a existência de uma classe revolucionária pressupõe das condições materiais das relações sociais na sociedade. A existência, essa concepção da história comum a todos os historiadores, principalmente desde o século XVIII, depara-se-á necessariamente com o fenômeno de que as ideias que dominam são cada vez mais abstratas, isto é, ideias que assumem cada vez mais a forma da universalidade. Bom, da universalidade. Realmente, toda nova classe que toma o lugar de outra que dominava anteriormente é obrigada, para atingir seus fins, a apresentar seu interesse como interesse comum de todos os membros da sociedade. Quer dizer, expresso de forma ideal. É obrigada a dar às suas ideias a forma da universalidade, a apresentá-la como as únicas racionais, universalmente válidas. Daí que a burguesia faz a revolução, né? Destitui a nobreza, e nesse processo revolucionário, tanto do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural, religioso, social e das condições de trabalho, ela assume o lugar da nobreza e ela passa a ver as ideias dela como sendo as ideias de toda a sociedade e passa a dominar os novos tempos do mercado mundial e do capitalismo a partir dessas ideias. E é interessante que ele vai dizer o seguinte:
Cada nova classe instaura sua dominação somente sobre uma base mais ampla do que a da classe que dominava até então. Enquanto, posteriormente, a oposição das classes não dominantes contra a classe, então, dominante, torna-se cada vez mais aguda e mais profunda. Toda essa aparência, como se a dominação de uma classe determinada fosse apenas a dominação de certas ideias, desaparece por si só, naturalmente. Tão logo a dominação de classe deixa de ser a forma do ordenamento social. Tão logo não seja mais necessário apresentar um interesse particular como dominante geral ou geral como dominante. Então, a classe aparece com um objetivo bem geral, né, defendendo todas as classes, toma o poder e, desse momento, ela inverte o processo. Ela passa a ser a hegemônica e a passar as ideias dela como sendo as ideias de toda a sociedade. O próprio Hegel assume essa crítica, né, que considera somente o progresso do conceito e que expôs na história a verdadeira teodiceia. Então, para Marx, entende que o Hegel tinha consciência que a teodiceia, que o Hegel trabalhava com o progresso do conceito, e não necessariamente com o progresso do real. Enquanto na vida comum, qualquer logista sabe muito bem a diferença entre o que alguém faz de conta que é e aquilo que ele realmente é, nossa historiografia ainda não atingiu esse conhecimento trivial. Toma cada época por sua palavra, acreditando naquilo que ela diz, imagina sobre si mesmo. Ou seja, para Marx, a crítica a toda a história anterior, a filosofia anterior, era de que ela se baseava apenas na forma, apenas no que aparecia, na aparência da história, na relação com os líderes, na relação com os heróis, com os grandes representantes estatutários da sociedade, e não pegava as condições reais de como a sociedade se desenvolvia e se relacionava. Essa disputa da história, Marx, no século XIX, 1845, 1846, até 1883, quando ele falece, ele trabalha historicamente a crítica ao idealismo, a defesa de uma concepção de história marxista baseado no sentido de materialidade, materialismo, e não idealismo. Ele mesmo vai falar no Capital, num prefácio, que o método dele diferenciava-se totalmente do método hegeliano. Era uma inversão do método hegeliano. A dialética de Hegel era idealista, a dialética de Marx era materialista. Essa disputa, acredito que até hoje ainda está no marxismo. Muita gente pega o conceito da história em Marx e tenta aplicar a realidade de 150 anos depois da mesma forma. Ou seja, muitos marxistas leram o Marx como muitos cristãos leem a Bíblia, da mesma forma. Embora tenha cristãos que leem a Bíblia com muito mais competência do que muitos marxistas. Marx, eu fico por aqui. Max? Aí, Ricardo. Obrigado. A parte que me toca me agrada muito. Não, eu só queria lhe dizer. Eu fico por aqui. Você tem aí mais 3, 4 minutos para você fazer o fechamento. Bom, já eu agradeço e a gente vai levantar. Primeiramente, eu acho que é importante a gente entender que a crise da história, o marxismo não trabalhou adequadamente essa crise. Porque, ou pelo menos depois de Marx, né? Talvez até Marx ele tenha conseguido fazer o embate com Hegel, com Feuerbach, e com Smith e David Ricardo. Mas no século XX, você vai ter o Lukács, que vai escrever História e Consciência de Classe, e que muitos lukácsianos vão dizer que ele se arrependeu dessa obra, né? Você vai ter o Adolfo Sanches Vaz, que vai trabalhar a filosofia da praxis, não a história, mas vai trabalhar a filosofia dentro, utilizando como parâmetro a história, né? E você vai ter o Gramsci, que é quem melhor vai trabalhar essa questão da praxis ligada ao mundo da política concreta na questão italiana, e que vai ter uma grande influência no marxismo. E você vai ter, no marxismo mais hegemônico, Althusser, que vai, na grande crítica, puxar para o estruturalismo, uma história sem sujeito,
né? Um marxismo que a estrutura tem mais importância do que a luta de classe dos seres humanos, ou vai petrificar a luta de classe. É tipo o seguinte, a burguesia está aqui, o proletariado está aqui, eles estão em luta e não tem modificação. É como se não houvesse evolução nesse conflito de classe, nessas lutas de classe. Esse é um problema que a gente vive hoje. Nós estamos vivendo uma crise gigantesca do capitalismo, piorado com a pandemia de coronavírus, que poderá ser aumentado, aí ainda podemos ver aí o Covid-20, Covid-21, ou seja, é uma situação que a humanidade, a classe trabalhadora no mundo inteiro está correndo graves riscos. E a gente vê os governos, a luta política, e você não vê um movimento capaz de apresentar uma alternativa para os seres humanos, para os trabalhadores, para a sociedade como um todo, capaz de superar esse momento de tragédia social, de crise ambiental, de crise econômica. A elite se apavorou no primeiro momento, porque ela foi a primeira afetada. Ela levou para todos os cantos do planeta a pandemia. Mas essa elite, depois que ela aprendeu a conviver com o vírus, que ela parou, resfriou, refletiu, viu o drama, percebeu como se proteger, ela começa a querer abrir o mercado, querer abrir as lojas, a querer voltar em nível mundial, o futebol e tal. E olha, nós estamos vivendo um momento tão grave de falta de perspectiva política, histórica, de direção histórica, social, que as torcidas organizadas estão assumindo até o papel dos partidos políticos. A nossa nobre torcida corintiana, né? A nossa força aí foi lá, fez a manifestação, mesmo no momento de pandemia, correndo um risco gravíssimo, inclusive, de aumentar a doença. As torcidas organizadas se uniram em São Paulo, coisa difícil de acontecer, e foram para cima do bolsonarismo. Coisa que os partidos estão tateando, puxa para cá, puxa para lá, pensa só do ponto de vista eleitoral, e nós estamos vivendo uma situação dramática. Os Estados Unidos estão numa crise gigantesca, com um governo lá impotente, que é o governo do Trump, a Europa tentando se segurar lá na crise, a China utilizando a ditadura da força para controlar lá o Estado chinês, a Rússia, né, ex-União Soviética, é outro sistema que a gente não pode considerar, se atrelou ao capitalismo mundial, ou seja, como diria Guy Debord, o mundo é um só. O capitalismo foi reunificado. Tanto o capitalismo dito socialismo real, quanto o capitalismo ocidental liderado pelos Estados Unidos da América. O mundo hoje é um globo só, do ponto de vista econômico, cultural. As divergências internas existem e vão continuar existindo, mas existe um fetiche, existe um espectro, um fantasma que está dominando o planeta inteiro. Esse fantasma se chama o fetichismo do capital, o lucro, a luta pelo mercado, a disputa pelo mercado, a disputa entre as nações para conseguir sobreviver, entre os capitalistas, que o Fábio Sobral vai chamar de as corporações, né? Na Idade Média tínhamos corporações de ofício, hoje temos corporações de capital. Então, essas disputas estão aí em nível mundial, colocando a humanidade diante de uma possível tragédia social. E a perspectiva, penso, passa pela juventude, passa pela capacidade de criar, de inovar, de superar o velho, de superar, quando eu digo velho, não é o velho em idade, superar o velho modelo de dominação social, o velho modelo de cartas prontas, de leis prontas, de Estado social pronto, o Estado neoliberal acabado que deixa cada um por si. A juventude tem um potencial de renovar, porque cada geração trabalha o potencial da geração anterior para construir um novo potencial social e histórico. Meu amigo Ricardo, muito obrigado. Querido, desculpa aí falar tanto tempo e agradeço a paciência. Um abraço. Muito bom, Natan. Muito bom, muito bom. Eu que